Depois de ter um bebê, filha pede que mãe se esconda debaixo da cama e conta segredo aterrador. Clara estava em um redemoinho de emoções. O quarto estava em silêncio, exceto pelo suave respiro da sua recém-nascida, Maria, que permanecia cercada por uma aura mágica e inquietante ao mesmo tempo. Com o coração acelerado, ela olhou para a porta trancada. "Mãe, você precisa se esconder debaixo da cama", pediu, sua voz tremendo. Maria a encarou confusa e preocupada. Nunca tinha ouvido uma solicitação dessas. "Clara, por quê? O que está acontecendo?", questionou Maria. Mas Clara já tinha se levantado, pegando a mão da mãe, puxando-a com urgência. Era como se uma sombra invisível pairasse sobre elas. "Por favor, só faça isso", insistiu Clara, os olhos acusando um medo profundo. Maria não tinha escolha. Se a filha estava com tanto medo, apenas se prostrou, se encolhendo sob a cama. O espaço apertado lhe causou uma sensação de claustrofobia. Enquanto isso, Clara começou a desabafar. "Você sabe que nossa família tem segredos, não sabe? Tem algo que sempre nos perseguiu, algo que a gente tentou ignorar." A tensão no ar tornava a situação ainda mais angustiante. Clara sentia um aperto na garganta ao deixar escapar aquelas verdades perigosas. "Eles dizem que uma criança da nossa família pode atrair coisas ruins." O quarto parecia mais escuro, como se as paredes estivessem se aproximando. Clara, com o coração na mão, foi até o canto do quarto e puxou uma caixa antiga, empoeirada, que tinha sido esquecida. As mãos dela tremiam quando o conteúdo se revelou. Um amuleto familiar, coberto de símbolos estranhos, e um diário desgastado, repleto de anotações apressadas. Uma história não contada de assombração e desesperos. O ar ficou pesado e Clara sentiu um calafrio passar pela espinha. A verdade começou a se desenrolar na sua mente. Coisas que Maria nunca teve coragem de compartilhar. O peso do passado pairava entre elas, e o silêncio de Maria, debaixo da cama, se tornava mais significativo. "Clara", a mãe começou a chamar, mas uma presença ainda mais estranha se aproximava. Clara podia sentir. Uma sombra no canto do quarto pulsava, e quando o bebê sorriu, Clara se perguntou: o que havia de real naquela inocência? Então um sussurro familiar ecoou na escuridão. Era a voz suave da avó que havia falecido anos antes. Mesma entonação que Clara lembrava, mas agora ressoava com um tom que gelava a espinha. "Prepare-se, porque a escuridão vem buscar o que é dela." A recém-nascida começou a chorar, e Clara congelou, a pergunta ecoando em sua mente. Será que o verdadeiro risco estava realmente debaixo da cama ou dentro da sua própria casa? O que era real e o que era apenas um eco de um passado que não conseguia deixar de assombrá-las? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara congelou ao ouvir o sussurro da voz da avó se dissipando na escuridão do quarto. O choro de Maria ecoava mais alto, e a dúvida se irrompeu em sua mente. A tensão da situação a amaldiçoava, enquanto ela tentava processar tudo o que estava acontecendo. De repente, algo quebrou o silêncio como um estalo de galho seco. Uma presença que parecia se materializar. Alguma coisa estava observando.
As sombras nas paredes pareciam se esticar e contorcer, como se pulsassem com uma vida própria. Clara sentiu seu corpo ficar gelado. Mãe, você está lá? Uma resposta agonizante ficou presa em sua garganta. Não era só o amuleto, não era só a história da família que assombrava a casa. Era algo mais, algo concreto, algo que havia sido enterrado muito fundo, mas agora brotava à superfície. Ela se aproximou da cama, seus olhos fixos no espaço escuro onde Maria estava se escondendo. O medo transpirava de cada poro dela. Mãe, fique quieta! Clara implorou. Mas então algo a fez mirar além da cama. Uma sombra mais profunda formou-se no canto, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Um estrondo profundo ressoou. O chão tremeu. Clara se virou e lá estava, uma figura encapuzada, tão negra que parecia engolir a luz ao redor. Clara sentiu seu coração disparar. O que era aquilo? Ela se sentia puxada para a escuridão que emanava da figura, mas uma raiva insana a fez se manter firme. Quem é você? A figura se moveu lentamente. O capuz caiu um pouco, revelando um rosto, não um rosto qualquer, mas o de sua irmã, Ana. A última pessoa que ela esperava ver, ainda mais em meio a tudo isso. Clara piscou, confusa. Ana? Ela mal podia acreditar. A irmã havia desaparecido anos antes, envolvida em um mistério que pairava como uma nuvem densa. Sobre a família. Clara, você não entende. Eu nunca me fui. A voz de Ana estava coberta por uma tonalidade sombria, e suas palavras eram um eco do passado que Clara sempre tentou deixar para trás. Estou aqui porque você ficou fraca. A escuridão está vindo por você e por Maria. Os olhos de Clara se abriram em choque. O que você quer dizer? Você não pode estar aqui. Todos pensaram que você estava morta. A ficha começou a cair. O segredinho da família. As histórias que sempre foram sussurradas, tudo agora fazia sentido. A história da avó, o amuleto, até mesmo o silêncio pesado em que Maria crescia. Ana se aproximou, e a luz do quarto parecia se apagar com cada passo que ela dava. Fui eu quem trouxe a escuridão. E agora, Clara, você precisa decidir. Aceita o legado da família ou será consumida por isso? Clara estava prestes a gritar, mas a atenção se desviou para um novo som. Um choro mais forte, mais potente, vindo de Maria. Era um choro que reverberava insegurança e pavor. O que tinha de errado com a criança? Com o seu bebê. O ar ficou pesado, e tudo ao redor dela começou a girar. Não, isso não pode acontecer. Clara se sentiu perdida. O que era real? A irmã diante dela ou a história que sempre detestou? A voz da avó ecoava em sua mente. A escuridão estava prestes a abraçar tudo, e um novo terror a invadiu. E, se a verdadeira transformação já tivesse começado? O olhar de Ana estava vazio, quase como se uma outra força a controlasse. Clara sentiu a urgência de correr, mas as palavras de Ana a prendiam. A verdade esmagadora se instalou no seu peito, fazendo-a querer entender. Mas antes que qualquer ação pudesse ser feita, a luz do quarto começou a falhar, e a sombra tomou completamente o ambiente. Clara, a escolha é sua, e o tempo está acabando. Clara estava paralisada entre a escolha e a escuridão, com seu bebê chorando ao fundo e uma única frase ecoava na sua mente. O que realmente você quer deixar para Maria? As primeiras lágrimas rolaram pelo seu rosto, enquanto ela olhava para a irmã e para a criança. Sem saber se o que deveria mesmo temer estava burburinhando dentro dela mesma. Clara estava paralisada entre a escolha e a escuridão, com seu bebê chorando ao fundo. As palavras de Ana ecoavam na sua mente, como um tambor que não parava.
A sombra da irmã se aproximava, e o ar parecia se condensar, tornando tudo mais pesado. Ana, o que você está dizendo? O que você quer dizer com legado? Antes que a irmã pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta do quarto se abriu com um estalo violento. Clara se virou, o coração acelerado. Com um movimento brusco, uma figura sombria adentrou o ambiente, como um furacão se espalhando. Era o vizinho, Jorge, que aparentava estar em pânico. Ele gritou: Clara, você precisa sair. Não é seguro aqui. O olhar da irmã de Clara se transformou. A sombra que antes era quase familiar, agora se tornava ameaçadora. Jorge, o que está acontecendo? Clara perguntou, confusa. Ele se virou para ela, os olhos arregalados de terror. Aquela coisa que você viu está vindo até nós. E não é só uma lenda. É real. Precisamos correr. Mas e Maria? Clara olhou para o berço. A recém-nascida chorava ainda mais alto, talvez sentindo a tensão no ar. Jorge hesitou, mas não havia tempo. Ele puxou Clara pelo braço, e Ana ficou parada, seus olhos brilhando com um misto de ira e tristeza. Você vai deixá-la, Clara? De novo? Clara parou, sentindo-se dividida. Ana, eu não posso deixá-la. Sozinha. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, Jorge já estava segurando Maria em seus braços. Eu cuido dela. Se não sairmos agora, todos nós vamos sofrer. A raiva começou a subir em Clara. Você não sabe do que está falando. Essa é minha filha. O que essas duas figuras estavam fazendo aqui? O que cada um deles escondia? A voz da avó ecoou em sua mente novamente. E as lembranças de histórias de família que sempre foram sussurradas e enterradas se tornaram intensas. Clara, ouça! Não há tempo para orgulho. Jorge insistiu, seu olhar determinados, mas com um toque de desesperança. A verdade está a caminho e não vai aceitar você como mãe. Com ou sem ela, não vai ter jeito. Você tem que lidar com o que herdou. A herança da sua família não vai embora sem lutar. Ana soltou um riso amargo, aproximando-se como se provocasse uma ferida ainda aberta. E que herança é essa, Clara? Que legado você realmente quer abraçar? O que você se tornará quando tudo isso acabar, se você não for escolha? Então, algo inesperado aconteceu. Jorge olhou para Ana, e um reconhecimento passou por seus olhos. Você não é quem pensava. O tom de sua voz mudara, e Clara sentiu um frio na espinha. O que ele sabia? Ana começou a se transformar. O que parecia ser a sua irmã se desfez em sombras, revelando uma figura mais sinistra. Ao mesmo tempo, Jorge desabou no chão, como se estivesse lutando contra um feitiço invisível. Clara buscou desesperadamente por Maria, mas mesmo assim, o choro da criança começou a misturar-se com risadinhas distorcidas que ecoavam no quarto. A verdadeira escolha não está entre você e a escuridão, mas entre você e quem realmente é. A voz que saía daquela sombra era Clara, revelando um segredo devastador. Ana, na verdade, não era sua irmã. Era uma encarnação de algo mais, uma entidade que havia tentado enganar Clara pela vida inteira. E a responsabilidade de toda a dor não estava na herança, mas em sua própria escolha de não aceitar a própria verdade. Clara ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. O que isso significa? O que você quer de mim? Um riso ecoou pela sala, a escuridão se aproximando, cercando-a. Maria já estava em perigo, e enquanto Clara tentava pensar em uma solução, a verdade machucava. Você precisa decidir. Vai lutar contra ela ou vai aceitar o que é parte de você? Uma nova onda de som e risadas envolveu o cômodo, e Clara sentiu que não estava mais apenas lutando por sua filha, mas por si mesma, e por tudo o que sempre fora. A escuridão
estava se adensando. Ela tinha que escolher. Mas o que restava a escolher quando as linhas entre o certo e o errado se tornavam tão traiçoeiras? Clara estava paralisada entre a escolha e a escuridão, com seu bebê chorando ao fundo. As palavras de Ana ecoavam à sua mente, como um tambor que não parava. A sombra da irmã se aproximava, e o ar parecia se condensar, tornando tudo mais pesado. Ana, o que você está dizendo? O que você quer dizer com legado? Antes que a irmã pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta do quarto se abriu com um estalo violento. Clara se virou, o coração acelerado. Com um movimento brusco, uma figura sombria adentrou o ambiente, como um furacão se espalhando. Era Jorge, o vizinho, que aparentava estar em pânico. Ele gritou: "Clara, você precisa sair. Não é seguro aqui." O olhar da irmã de Clara se transformou. A sombra, que antes parecia familiar, agora se tornava ameaçadora. "Jorge, o que está acontecendo?" Clara perguntou, confusa. Ele se virou para ela, os olhos arregalados de terror. "Aquela coisa que você viu está vindo até nós. E não é só uma lenda. É real. Precisamos correr." "Mas e Maria?" Clara olhou para o berço. A recém-nascida chorava ainda mais alto, talvez sentindo a tensão no ar. Jorge hesitou, mas não havia tempo. Ele puxou Clara pelo braço, e Ana ficou parada, seus olhos brilhando com um misto de ira e tristeza. "Você vai deixá-la, Clara? De novo?" Clara parou, sentindo-se dividida. "Ana, eu não posso deixá-la sozinha." Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, Jorge já estava segurando Maria em seus braços. "Eu cuido dela. Se não sairmos agora, todos nós vamos sofrer." A raiva começou a subir em Clara. "Você não sabe do que está falando. Essa é minha filha." O que essas duas figuras estavam fazendo ali? O que cada um deles escondia? A voz da avó ecoou em sua mente novamente. E as lembranças de histórias de família, que sempre foram sussurradas, começaram a se intensificar. "Clara, ouça, não há tempo para orgulho." Jorge insistiu, seu olhar determinado, mas com um toque de desesperança. "A verdade está a caminho, e não irá aceitar você como mãe. Com ou sem ela, não vai ter jeito. Você tem que lidar com o que herdou. A herança da sua família não vai embora sem lutar." Ana soltou um riso amargo, aproximando-se, como se provocasse uma ferida ainda aberta. "E que herança é essa, Clara? Que legado você realmente quer abraçar? O que você se tornará quando tudo isso acabar? Se você não for escolha..." Então, algo inesperado aconteceu. Jorge olhou para Ana, e um reconhecimento passou por seus olhos. Você não é quem pensava." O tom de sua voz mudara, e Clara sentiu um frio na espinha. O que ele sabia? Ana começou a se transformar. O que parecia ser a sua irmã se desfez em sombras, revelando uma figura mais sinistra. Ao mesmo tempo, Jorge desabou no chão, como se estivesse lutando contra um feitiço invisível. Clara buscou desesperadamente por Maria, mas o choro da criança começou a misturar-se com risadinhas distorcidas que ecoavam no quarto. "A verdadeira escolha não está entre você e a escuridão, mas entre você e quem realmente é." A voz que saía daquela sombra era Clara, revelando um segredo devastador. Ana, na verdade, não era sua irmã. Era uma encarnação de algo mais, uma entidade que havia tentado enganar Clara pela vida inteira. E a responsabilidade de toda a dor não estava na herança, mas em sua própria escolha de não aceitar a própria verdade. Clara ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. "O que isso significa? O que você quer de mim?" Um riso ecoou pela sala,
a escuridão se aproximando, cercando-a. Maria já estava em perigo, e enquanto Clara tentava pensar em uma solução, a verdade machucava. Você precisa decidir. Vai lutar contra ela ou vai aceitar o que é parte de você? Uma nova onda de som e risadas envolveu o cômodo, e Clara sentiu que não estava mais apenas lutando por sua filha, mas por si mesma e por tudo que sempre fora. A escuridão estava se adensando, e então, como a própria casa tivesse vida, um estrondo veio do chão, e as paredes começaram a tremer. A luz piscava, e um novo horror se revelava. De repente, Maria parou de chorar. Um silêncio ensurdecedor se instalou, como se o mundo tivesse desacelerado. Clara olhou para o berço, e o que viu quase a fez gritar. Maria não estava mais ali. No lugar dela havia uma caixa, pequena e antiga, coberta de símbolos estranhos, exatamente igual ao amuleto que Clara tinha encontrado. Suas mãos tremiam ao se aproximar da caixa. Aquilo não é o que você pensa, gritou. Jorge, sua voz agora ardente. Ela não é sua filha, jamais foi. As palavras de Jorge cortaram como uma faca. Clara ficou sem palavras. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O que você está dizendo? Mal conseguia respirar. A verdade que ela temia, a própria essência de sua maternidade agora era questionada. Ana riu, um som cruel que parecia ecoar das profundezas. Agora você entende. A verdadeira herança é a escuridão, Clara. Seja bem-vinda ao seu legado. E assim, numa fração de segundo, tudo ficou em suspenso. O mundo ao redor estava mudando, e enquanto Clara segurava a caixa com força, uma única pergunta ecoava em sua mente, amarga e insuportável. Quem sou eu, se não sou mãe? O choque a envolveu, enquanto o silêncio se tornava cada vez mais opressivo, deixando um mistério profundo, aguardando uma revelação que poderia mudar tudo. Clara estava paralisada entre a escolha e a escuridão, segurando aquela caixa antiga, enquanto a verdade se desdobrava na sua mente. Ao mesmo tempo, tudo ao seu redor parecia girar. As risadas distorcidas de Ana, ou melhor, da entidade que fingia ser sua irmã, misturavam-se ao choro desesperado de Maria. O quarto ficou em silêncio, e Clara teve a estranha sensação de que todas as sombras estavam observando-a. Jorge, no chão, respirava ofegante, tentando entender a loucura que se desenrolava. Clara, você precisa fazer algo. Não podemos deixar essa coisa nos pegar. Sua voz estava repleta de um desespero que Clara nunca havia visto. Isso não é sobre quem é a sua filha, mas sobre o que essa coisa quer de você. Mas quem sou eu? Gritou Clara, lágrimas escorrendo pelo rosto. A caixa nas suas mãos pesava como se tivesse um universo inteiro dentro. Ela queria gritar, mas o nó na garganta a impedia. O que Ana realmente queria? Então houve um rugido, um estrondo profundo, fazendo as paredes tremerem. As luzes piscavam freneticamente, e Clara percebeu que a caixa estava vibrando, emanando uma luz fraca. Clara, não abra. Pode ser a última coisa que você faça. Jorge gritou impotente enquanto tentava se levantar. Mas era tarde demais. Com um movimento involuntário, Clara abriu a caixa. O brilho ofuscante iluminou o quarto, e quando a luz atingiu Ana, prometendo algo a ela, a entidade começou a contorcer-se. O que era aquilo? Clara sentiu como se a luz estivesse puxando o que restava de sua irmã. Ana gritou, mas a voz não era mais dela. Era uma mistura grotesca, um grito que fazia ecoar o desespero de toda a história de sua família. Você não pode me fazer isso, Clara. Você não sabe o que está fazendo. E então, a reviravolta aconteceu. Uma corrente ao redor da caixa começou a se romper, e com um estalo ensurdecedor, uma imagem surgiu do interior.
Era uma cena de um passado faminto por reconhecimento. Uma Clara criança jogando com o mesmo amuleto há anos. Mas ao seu lado, uma figura imponente, um homem que Clara não reconheceu. Era seu pai. Um homem que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Ele nunca se foi. A voz de Ana ecoou, agora com um tom triunfante. Ele estava com você o tempo todo, Clara, sempre esperando a oportunidade para voltar. O chão sob os pés de Clara cedeu. Não, não pode ser. O rosto de seu pai apareceu como um espectro na luz da caixa. Os olhos eram idênticos aos dela. Um reconhecimento instantâneo a atingiu, misturado com um horror profundo. Papai, mas uma parte de mim sempre soube. A sombra do passado começou a revelar segredos sufocantes que Clara nunca se atreveu a encarar. Ele pode vir atrás de você agora, Clara. Precisamos correr. Jorge estava em pé, puxando-a novamente pelo braço, tentando tirá-la daquele horror. Não, posso deixar Maria. Clara ergueu a voz, numa súplica que ressoava por todo o quarto. Ela tem que saber a verdade. Mas a verdade agora parecia tão distante. Essa não é a verdade que você deseja. É a verdade que a sua família sempre renegou. Ana, ou que restava dela, riu. E com isso, Clara sentiu o ar rarear. A imagem daquele passado começou a mudar, como se estivesse sendo reescrito bem diante de seus olhos. As sombras se retorciam. E a mulher que ela sempre conheceu como avó surgiu do fundo da luz. Clara, sua mãe me entregou o legado. Você precisa ser forte agora. Você não sabe o que está em jogo. E assim, tudo começou a girar. Clara se sentiu perdida. Entre os rostos conhecidos, os que amava e os que a aterrorizavam. Como se cada revelação, cada grito, fosse uma peça de um quebra-cabeça que ela jamais conseguiria montar. A luz da caixa começou a pulsar, anunciando que o tempo estava se esgotando, e cada segundo que passava parecia consumir mais e mais a verdade. Você é mais forte do que imagina, Clara. Somente você pode decidir como isso termina. E enquanto as sombras avançavam, formando uma tempestade que sugava toda a esperança, a pergunta que assombrava o coração de Clara voltou a ressoar em sua mente. O que você fará agora que a verdade veio à tona? Clara estava paralisada entre a escolha e a escuridão, segurando aquela caixa antiga, enquanto a verdade se desdobrava na sua mente. O quarto parecia girar, e as risadas distorcidas de Ana, ou melhor, da entidade que fingia ser sua irmã, misturavam-se ao choro desesperado de Maria. A tensão estava palpável, e as sombras pareciam lentamente se aproximar, como se estivessem ansiosas para devorar tudo aquilo. Clara, você precisa fazer algo. Não podemos deixar essa coisa nos pegar. Jorge está no chão, ofegante, olhando para Ana e depois para a caixa em sua mão. Havia uma urgência na sua voz que Clara nunca havia visto antes. Essa não é a sua irmã. Não a ouça. Por que você está fazendo isso? Clara grita, com lágrimas escorrendo. Você não é a verdadeira Ana. O que você quer de mim? As palavras escapavam de seus lábios e o nó na garganta fazia com que tudo parecesse ainda mais real. Ana, ou a sombra que agora ocupava seu lugar, se contorce. Por que você não aceita que eu sou o que você sempre temeu? A escuridão está em você, Clara, e está a partir de você. Um rugido ecoou pelo quarto, e o chão tremeu. Clara olhou para a caixa e, em um movimento involuntário, a abriu. A luz ofuscante iluminou o ambiente, e quando a luz atingiu Ana, algo estranho aconteceu. A entidade começou a se contorcer, e a verdadeira natureza por trás de seu rosto
começou a se revelar. Não, não, não! Jorge gritou. Feche isso, Clara! Mas era tarde demais. A luz parecia puxá-la como um imã. E as paredes começaram a desmoronar em sombras. E então, uma visão chocante surgiu do interior da caixa. Uma cena que fez Clara congelar. Era Maria, mas não como uma recém-nascida. A imagem a mostrava como uma criança de 5 anos. Ela estava em um parque, rindo, com a mesma expressão que Clara costumava ter em fotos antigas. Mas ao lado dela estava uma figura imponente, um homem que Clara nunca havia visto, mas que a coração reconheceu como seu pai. Ele nunca se foi. Ele sempre esteve aqui, Clara. A voz de Ana ressoou, e a transformação foi abrupta. O homem se virou para Maria, ali com olhos frios e uma expressão indiferente. Clara sentiu o mundo desmoronar ao descobrir, lentamente, que não era apenas o próprio passado que a atormentava, mas a conexão estranha que ela tinha com aquele ser. Não, isso não é possível! Clara grita. O choque percorre seu corpo como eletricidade. Você não pode estar falando sério. Ele estava morto. Todos achavam que ele tinha morrido. A imagem se ilumina ainda mais, e Clara percebe que aquilo não era apenas uma recordação, mas uma visão do futuro. A conexão tinha um propósito mais sombrio. Ana sorri, e a atmosfera se torna densa. Você realmente acha que seus medos são apenas fantasias? Tudo isso foi planejado, Clara. Maria parou de chorar. O silêncio tomou conta do quarto, e Clara sentiu seu coração despedaçar. O que estava acontecendo? Como tudo isso podia ser real? Olhando para Jorge, que olhava em choque, Clara percebeu que ele também estava compreendendo a gravidade da situação. Precisamos sair agora! Você não pode ficar com ela, Clara! Jorge implorou, sua voz carregada de desespero, enquanto se levantava, finalmente vendo a magnitude do que estava acontecendo. Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Mas a presença de Ana crescia, cada vez mais, uma força imbatível. A escuridão já tomou conta, e agora é a vez de você, Clara. Você só precisa abrir a porta para a verdade. O chão e as paredes começavam a mudar, como se a casa estivesse se contorcendo. E Clara percebeu que a decisão mais dolorosa estava sendo forçada sobre ela. Não, eu sou mãe, eu sou a mãe dela! Gritou, sem saber se a afirmação era uma resposta ou uma súplica. E no meio desse caos, uma figura apareceu no canto da sala. Uma sombra que parecia familiar. Era a avó. Clara, ela sussurrou. A escolha agora é sua. E lembre-se, o verdadeiro legado é você quem decide se levará por esse caminho. O que você está disposta a sacrificar? O que era real? O que era passado e o que era futuro? A luz da caixa pulsava e tudo o que estava em jogo a atingiu como uma onda. Clara se viu em um impasse, sabendo que a verdade estava prestes a ser revelada. E a resposta era algo que mudaria tudo. Clara estava paralisada entre a escolha e a escuridão, segurando aquela caixa antiga. Enquanto a verdade se desdobrava na sua mente, o quarto parecia girar, e as risadas distorcidas de Ana, ou melhor, da entidade que fingia ser sua irmã, misturavam-se ao choro desesperado de Maria. A tensão estava palpável, e as sombras pareciam lentamente se aproximar, como se estivessem ansiosas para devorar tudo aquilo. Clara, você precisa fazer algo. Não podemos deixar essa coisa nos pegar. Jorge estava no chão, ofegante, olhando para Ana e depois para a caixa em sua mão. Havia uma urgência na sua voz que Clara nunca tinha visto antes. Essa não é a sua irmã. Não a ouça. Por que você está fazendo isso? Clara grita, com lágrimas escorrendo. Você não é a verdadeira Ana.
O que você quer de mim? Palavras escapavam de seus lábios, e o nó na garganta fazia com que tudo parecesse ainda mais real. Ana, ou a sombra que agora ocupava seu lugar, se contorce. Por que você não aceita que eu sou o que você sempre temeu? A escuridão tá em você, Clara. E tá a partir de você. Um rugido ecoou pelo quarto e o chão tremeu. Clara olhou para a caixa e, em um movimento involuntário, a abriu. A luz ofuscante iluminou o ambiente, e quando a luz atingiu Ana, algo estranho aconteceu. A entidade começou a se contorcer, e a verdadeira natureza por trás de seu rosto começou a se revelar. Não, não, não! Jorge gritou. Feche isso, Clara! Mas era tarde demais. A luz parecia puxá-la, como um imã, e as paredes começaram a desmoronar em sombras. E então, uma visão chocante surgiu do interior da caixa. Uma cena que fez Clara congelar. Era Maria, mas não como uma recém-nascida. A imagem a mostrava como uma criança de 5 anos. Ela estava em um parque, rindo, com a mesma expressão que Clara costumava ter em fotos antigas. Mas ao lado dela estava uma figura imponente, um homem que Clara nunca havia visto, mas que seu coração reconheceu como seu pai. Ele nunca se foi, ele sempre esteve aqui, Clara. A voz de Ana ressoou, e a transformação foi abrupta. O homem se virou para Maria, ali com olhos frios e uma expressão indiferente. Clara sentiu o mundo desmoronar ao descobrir, lentamente, que não era apenas o próprio passado que a atormentava, mas a conexão estranha que ela tinha com aquele ser. Não, isso não é possível, Clara grita. O choque percorre seu corpo como eletricidade. Você não pode estar falando sério. Ele estava morto. Todos achavam que ele tinha morrido. A imagem se ilumina ainda mais, e Clara percebe que aquilo não era apenas uma recordação, mas uma visão do futuro. A conexão tinha um propósito mais sombrio. Ana sorri e a atmosfera se torna densa. Você realmente acha que seus medos são apenas fantasias? Tudo isso foi planejado, Clara. Maria parou de chorar. O silêncio tomou conta do quarto, e Clara sentiu seu coração despedaçar. O que estava acontecendo? Como tudo isso podia ser? Real? Olhando para Jorge, que olhava em choque, Clara percebeu que ele também estava compreendendo a gravidade da situação. Precisamos sair agora. Você não pode ficar com ela, Clara. Jorge implorou, sua voz carregada de desespero, enquanto se levantava, finalmente vendo a magnitude do que estava acontecendo. Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Mas a presença de Ana crescia, cada vez mais uma força imbatível. A escuridão já tomou conta. E agora é a vez de você, Clara. Você só precisa abrir a porta para a verdade. O chão e as paredes começavam a mudar, como se a casa estivesse se contorcendo, e Clara percebeu que a decisão mais dolorosa estava sendo forçada sobre ela. Não, eu sou mãe. Eu sou a mãe dela! Gritou, sem saber se a afirmação era uma resposta ou uma súplica. E no meio desse caos, uma figura apareceu no canto da sala, uma sombra que parecia familiar. Era a avó. Clara, ela sussurrou, a escolha agora é sua, e lembre-se, o verdadeiro legado é você quem decide se levará por esse caminho. O que você está disposta a sacrificar? A luz da caixa pulsava, e tudo que estava em jogo a atingiu como uma onda. Clara se viu no impasse, sabendo que a verdade estava prestes a ser revelada, e a resposta era algo que mudaria tudo. Então, algo ainda mais perturbador aconteceu. A sombra que era Ana se desfez em fumaça, e a figura da avó se aproximou de Clara. Clara, escute-me. A voz da avó ecoou através da sala, quase mística. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu vim aqui para proteger você.
O chão tremeu com novas revelações. O que quer dizer? Você sempre foi? Clara começou, mas suas palavras foram interrompidas pelo rugido que novamente ecoou cada vez mais alto. Ela não é sua avó. Ela é a entidade que manipulou toda a nossa família. Você nunca deve ter confiado. Jorge gritou, sua voz cheia de raiva e desespero. Clara congelou. As certezas estavam desmoronando. O que Jorge estava dizendo fazia sentido de uma forma horrenda. A avó estava... Eu estava tentando proteger vocês. Você não entende, Clara. Precisamos de um sacrifício e você tem que escolher o que está disposta a dar. A figura da avó estendeu a mão, como se quisesse agarrar Clara, mas a luz da caixa estava agora instável. Clara sentiu o pânico subindo. O que isso queria dizer? A avó, a figura que sempre foi o farol de proteção, agora era uma ameaça. E Maria? O que aconteceria com Maria? Não, eu sou a mãe dela. Não vou deixar você tocar nela. E com um impulso, Clara agarrou a caixa, e como se ela tivesse ganhado vida, as luzes começaram a girar, envolvendo tudo em um brilho que transformava as sombras em formas distorcidas, deixando tudo completamente incerto e aterrador. Então, o que Clara ainda não sabia é que a verdadeira escolha que enfrentava não era apenas a de salvar Maria, mas também descobrir quem realmente era. E quando o rugido final ecoou, uma nova verdade começou a despontar. Uma verdade que mudaria tudo e que faria Clara questionar não só sua identidade, mas todo o seu passado. O que viria a seguir, Clara não sabia. E naquele instante, a única certeza que tinha era de que a batalha estava apenas começando, e a escuridão que a cercava parecia esfregar uma verdade que ela não estava pronta para enfrentar. Clara estava ali, com a caixa nas mãos, o coração batendo acelerado. A luz pulsava, as sombras dançavam, e o mundo parecia desabar em sua volta. Jorge olhava para ela com desespero, enquanto a entidade que fingia ser Ana se contorcia no canto, como se suas próprias mentiras a sufocassem. Clara, precisamos nos mover agora. Isso não é seguro. Mas Clara estava presa. O que era aquela caixa? O que realmente estava acontecendo? O choro de Maria ecoava, uma melodia de desespero que quebrava seu ser por dentro. Ela olhou, a raiva e a dor da traição a preencheram, enquanto a luz da caixa se intensificava. Estava acontecendo. Essa não era a visão de um passado distante, era uma revelação dolorosa. Vocês não estão mortos. As palavras saíram em um sussurro incrédulo. A realidade a golpeou, abrindo feridas que ela tentava esquecer. A mãe sorriu, mas o olhar era profundo e sombrio. Sempre estivemos aqui, Clara, observando e esperando. A sua mãe e eu fizemos escolhas. E agora, o seu legado está prestes a ser revelado. Ana se contorceu em raiva, mas agora a luz da caixa envolveu Clara. Ela sentiu a força, uma conexão que nunca soubera que existia. O que era resistência e o que era veneno? O que vocês querem de mim? A pergunta ficou entalada em sua garganta. Tudo, a mãe respondeu. Você vai nos libertar. A escuridão sempre fez parte de nós. O que você precisa entender é que Maria, ela também está ligada a isso. Esta criança é a chave. O pânico tomou conta de Clara. A caixa tremia em suas mãos, e todos os medos que ela mantinha em seu coração estavam agora expostos. Não vou deixar que ninguém a toque. Maria pode ser livre. A risada ecoou de Ana, distorcida, preenchendo o espaço. É tarde demais, Clara. Uma escolha foi feita. Você precisa decidir quem será. Mãe, a escrava dessa maldição. A luz da caixa começou a explodir,
e Clara se viu sendo puxada entre o desejo de proteger sua filha e a dor de descobrir que sua vida era uma camada de mentiras. Então, na claria daquela tempestade, um último eco rasgou. Escolha, Clara. Você deixará a escuridão dominar ou se tornará a luz que lutará contra ela? Clara olhou para os rostos familiares ao seu redor, e a pergunta ecoava mais forte. O que ela realmente queria? E o que estava disposta a sacrificar? Uma decisão estava por vir, e essa decisão poderia mudar tudo para sempre. Clara estava ali, com a caixa nas mãos, o coração batendo acelerado. A luz pulsava, as sombras dançavam, e o mundo parecia desabar em sua volta. Jorge olhava para ela com desespero, enquanto a entidade, que fingia ser Ana, se contorcia no canto, como se suas próprias mentiras a sufocassem. Clara, precisamos nos mover agora. Isso não é seguro. Mas Clara estava presa. O que era aquela caixa? O que realmente estava acontecendo? O choro de Maria ecoava, uma melodia de desespero que quebrava seu ser por dentro. Ela olhou para a criança que vivia em seu coração, sentindo um nó na garganta. A presença da avó, agora revelada como uma sombra maligna, a pressionava. Você precisa fazer a escolha certa. E então tudo virou caos. Os olhos de Ana brilharam, e um rugido ecoou no ambiente. Eu nunca fui quem você pensou, Clarinha! Você é apenas uma peça neste jogo. O legado é seu, e você não pode fugir. A verdade afundou em Clara como um tijolo. A raiva e a dor da traição a preencheram, enquanto a luz da caixa se intensificava, quase a queimando. Clara não sabia mais o que pensar. E quando a escuridão tomou conta e um grito profundo saiu da garganta de Jorge, ela hesitou. Nesse momento, um clarão estourou. A luz da caixa varreu o quarto, revelando imagens que pareciam não pertencer a este mundo. As paredes se distorciam, num movimento frenético que fazia tudo girar. Então, uma voz poderosa irrompeu. Clara! O som reverberou como um trovão. E para seu espanto, uma figura familiar apareceu. Seu pai, o homem que ela pensou estar morto, agora de pé diante dela. E não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher igualmente conhecida. Sua mãe. Clara travou. O que estava acontecendo? Essa não era a visão de um passado distante. Era uma revelação dolorosa. Vocês não estão mortos. As palavras saíram em um sussurro incrédulo. A realidade a golpeou, abrindo feridas que ela tentava esquecer. A mãe sorriu, mas o olhar era profundo e sombrio. Sempre estivemos aqui, Clara, observando e esperando. A sua mãe e eu fizemos escolhas. E agora, o seu legado está prestes a ser revelado. Ana se contorceu em raiva, mas agora a luz da caixa envolveu Clara. Ela sentiu a força, uma conexão que nunca soubera que existia. O que era resistência e o que era veneno. O que vocês querem de mim? A pergunta ficou entalada em sua garganta. Tudo, a mãe respondeu. Você vai nos libertar. A escuridão sempre fez parte de nós? O que você precisa entender é que Maria, ela também está ligada a isso. Esta criança é a chave. O pânico tomou conta de Clara. A caixa tremia em suas mãos e todos os medos que ela mantinha em seu coração estavam agora expostos. Não! Não vou deixar você tocar nela! E com um impulso, Clara agarrou a caixa, e como se ela tivesse ganhado vida, as luzes começaram a girar, envolvendo tudo em um brilho que transformava as sombras em formas distorcidas, deixando tudo completamente incerto e aterrador. Então, o que Clara ainda não sabia é que a verdadeira escolha que enfrentava não era apenas a de salvar Maria, mas também descobrir quem realmente era.
E quando o rugido final ecoou, uma nova verdade começou a despontar. Uma verdade que mudaria tudo e que faria Clara questionar não só sua identidade, mas todo o seu passado. O que viria a seguir, Clara não sabia. E naquele instante, a única certeza que tinha era de que a batalha estava apenas começando, e a escuridão que a cercava parecia esfregar uma verdade que ela não estava pronta para enfrentar. Naquele instante, tudo estava prestes a mudar de novo. Uma explosão de luz ofuscou Clara, e ela sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro da caixa. O mundo ao seu redor desapareceu. Foi só um momento, mas seu coração disparou. Quando a luz dissipou, Clara se viu em uma sala que parecia um labirinto de espelhos. Uma Clara idêntica estava ali. Com os olhos arregalados, a outra Clara começou a falar. Sua voz era um eco de suas próprias palavras. Você não percebeu? Nossos caminhos se entrelaçam, mas você precisa escolher. O que você fará agora define não só você, mas o nosso futuro. O que está disposta a sacrificar? A confusão tomou conta dela. O que estava acontecendo? Como? Quem era essa outra Clara? No fundo da mente, o eco de risadas distorcidas a cercava. E então, um desejo profundo começou a brotar dentro dela. A necessidade de descobrir não só a verdade de sua família, mas de si mesma. Você não é minha mãe. Você não é minha avó. Quem é você? A pressão crescia, e Clara soube que logo teria que fazer uma escolha que mudaria tudo. Uma escolha do passado, presente e futuro. E enquanto refletia, a sensação de que tudo o que sabia estava prestes a desmoronar parecia inevitável. No coração da tempestade, Clara encarava os destroços de sua vida. A sala estava em silêncio, exceto pelo eco distante da sirene da polícia que cortava o ar pesado. Pedro, ao seu lado, parecia tão abalado quanto ela. As lágrimas rolavam pelo rosto dele, mas na verdade eram de alívio. Eles estavam vivos. Morreram tantas pessoas, mas eles estavam aqui. Clara, você está bem? A voz de Pedro tremia. Ela viu a preocupação dele e um nó se formou em sua garganta. Isso não era só sobre eles. Era sobre tudo o que perderam e tudo o que ainda poderiam perder. Clara ficou em choque. A mente acelerada tentando processar o caos. Precisamos entender o que aconteceu. Por que tudo isso? Não faz sentido. Mas antes que ela pudesse continuar, uma figura familiar apareceu na porta. Era tio Miguel, seu rosto cansado, mas determinado. Clara, Pedro, vocês estão seguros? Ele se aproximou, puxando-os para um abraço apertado. A força daquele abraço parecia transmitir uma faísca de esperança. Miguel, tudo desmoronou. Como vamos seguir em frente? Clara perguntava, mas havia uma fraqueza na voz dela. O medo se entrelaçava com a determinação. Aquela explosão! A culpa não é sua, minha filha. Eles queriam que tivéssemos medo, mas não vamos deixar isso nos derrubar. Miguel falava firme, mas o brilho de seus olhos denunciava que ele também estava ferido. O grupo se reuniu. Amigos, familiares, todos compartilhando o peso da tragédia. De tempos em tempos, como se levantar após a tempestade, Clara observava. Seus olhos percorreram os rostos conhecidos. Havia dor ali, mas também uma centelha de determinação. Eles eram mais fortes juntos. A ideia de reconstruir, de renascer depois do fogo, parecia difícil, mas não impossível. A vida dava chances inesperadas, e essa era a hora de lutar. Clara sentiu um aperto no peito, mas junto dele, uma chama crescente de coragem. Era hora de se unirem, de brigar contra a escuridão que se aproximava. Acho que devemos organizar uma manifestação, mostrar a eles que não vamos ceder, vamos ser a mudança.
Clara se virou para todos, e pela primeira vez, um sorriso brotou em seu rosto. Aquela ideia a acendeu. O entusiasmo se espalhou como um incêndio. Os rostos antes tristes começaram a brilhar com a possibilidade. Eles discutiram, riram, até mesmo choraram juntos. O sol estava se pondo e a luz dourada iluminava o momento. Entre risos e planos, Clara percebeu que havia algo bonito ali, um renascimento. Mas havia ainda um mistério pairando. A figura sombria por trás de tudo isso estava se aproximando. O ar ficou mais gelado, como se a noite tivesse a capacidade de engolir toda a esperança que haviam construído. Clara sentiu isso, uma escuridão pressionando contra as paredes do que se formava. Ela olhou para Pedro, seu olhar transmitindo uma mensagem silenciosa. A luta estava longe de terminar. Precisavam se preparar, e assim, mesmo quando a esperança começava a enraizar-se, eles sabiam que o maior desafio ainda estava por vir. Mas juntos estavam prontos para enfrentar qualquer sombra que se aproximasse. O sol poderia se pôr, mas sua luz nunca se apagaria. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar este canal com essas ações.